estamos aqui com a Marina, vamos conhecer ela um pouco agora. Você poderia nos contar um pouco sobre você, como você decidiu cursar administração para trabalhar nesse ramo? Então, olá pessoal, meu nome é Marina, tenho 24 anos, me formei em setembro do ano passado no Instituto Federal, atuei como representante de turma, da primeira turma de administração do campus. Bom, eu decidi pela carreira administrativa porque eu sempre fui uma pessoa muito versátil. Se você me perguntar qual é a minha comida preferida, qual é a minha cor preferida, eu não vou saber te responder, porque eu tenho uma filosofia comigo que eu gosto de tudo um pouco. Então, eu sempre fui muito assim, mas é claro que para tudo há uma exceção, né? Então, assim, desde pequenininha eu sempre questionava tudo, eu queria saber como cada coisa funcionava, então a única coisa que eu tinha em mente era ser cientista. Então, eu me formei no ensino médio, 2018, com 17 anos no caso. Entrei para a UFRJ, cursando Ciências Biológicas, com ênfase em Biotecnologia. Só que logo após, 2019, aí cursei direitinho, só que aí veio a pandemia, né? E aí a gente sabe, não precisa nem explicar o que foi a pandemia, foi um caos, né, para todo mundo. E aí eu comecei a enfrentar algumas dificuldades, principalmente porque eu sempre trabalhei desde muito cedo, só que de maneira informal, né? Não foi, assim, numa carreira específica. E aí eu tava encontrando certas dificuldades porque lá era integral, né? De manhã até de tarde. E pra quem precisa trabalhar, a gente sabe que é complicado. Então eu decidi cancelar minha matrícula e foi aí que eu comecei a fazer uma transição de carreira. Fui pesquisando outros cursos, outras profissões e me interessei pela administração, né? Depois de pesquisar bastante, ver quanto ganha, onde que poderia trabalhar, o que faz um administrador. E aí eu me interessei por esse ramo e decidi começar a minha carreira profissional. Interessante. E quais foram os motivos de você ter escolhido o campus de Belfort Roxo? Então, foi um fator até interessante, né? Quando eu descobri que iria ter o curso lá, porque eu estava pesquisando bastante, porque eu queria um curso gratuito e de qualidade. E a gente sabe o peso que tem um curso, né, do Instituto Federal no nosso currículo, né? Só que eu desconhecia isso ali em Belfort Roxo, o que vinha na minha mente era Faetec, Nova Iguaçu, algo do tipo, né? Porque ali eu estava procurando e realmente não tinha. Em algum lugar lá, naquela imensidão do Google, eu achei alguma coisa falando que iria inaugurar a administração no IFRJ, porque eu tinha chego a pesquisar lá, mas só tinha moda, né, os outros cursos, não tinha administração. E aí foi muita coincidência assim mesmo, foi casando as coisas, porque conforme eu fui pesquisando, eu vi que iria inaugurar lá o curso, eu sou moradora de Belfort Roxo, então por isso eu me escolho lá. Em relação à sua formação, qual foram as suas dificuldades? Eu tive duas principais dificuldades, né, no meu processo de formação. O primeiro deles foi o horário, né? Porque, como eu disse, eu trabalho desde cedo, não posso ficar sem trabalhar somente para estudar. E o horário lá era de 1 às 5h30. Agora até tá estendido, né? Eu acho que ainda tá às 6, né? Isso. Então, e de 1 às 5h30 é um horário bem comercial. Pega tanto a parte ali, né, final da manhã e início ali da tarde, porque você tem que estar antes de 1h lá, né? E aí esse foi um fator que quase me fez desistir, né, na verdade. E a segunda dificuldade que eu encontrei é um ponto até meio polêmico, que eu ainda tô desenvolvendo isso conforme a gente vai convivendo, né, no dia a dia, porque foi a diversidade da turma, né? Assim, a gente convive em sociedade, mas assim, a diversidade da turma lá, diversidade eu falo de modo geral mesmo, idade, valores, crenças, de onde vem, porque tinha gente até que não era de Belfort Roxo, né, que foi pra lá. Então, assim, foi um pouco complicado em questão de aprendizagem mesmo, sabe? Eu senti que certas coisas atrasaram um pouco, a gente tinha que reduzir um pouco, sabe, o ritmo da turma, às vezes facilitar uma coisa que, assim, já é o básico, entendeu? Porque mesmo sendo um curso, né, de ótima qualidade, é um curso técnico, não é um curso superior, entendeu? Então eu senti um pouco essa dificuldade, né, na turma em certos momentos por conta da diversidade. Mas até isso também é um tópico bom se você parar para pensar em outro ponto de vista. E como você conseguiu contornar essas dificuldades? Bom, a questão do horário eu consegui graças à ajuda de todo mundo, porque eu informei ao meu chefe, né, que eu precisava estar lá 1h, sendo que eu saía 1h, né? Eu consegui um estágio na parte da manhã, então eu conseguiria uma ajuda de custo e terminar meu curso, né, que era o fator principal que quase me fez desistir.
Mas eu conversei com ele me liberava 30 minutos mais cedo. E também conversei com os professores, conversei com a coordenação, todo mundo ficou ciente sobre minha situação e foram bem atenciosos, né, entendendo minha situação ali. E isso me permitiu continuar no curso, né, tendo o meu trabalho que eu precisava e também contornando essa questão do horário. Agora, a questão da diversidade, como eu falei, é um ponto até que, se você parar para pensar de outro ângulo, é até um ponto benéfico, porque a gente convive em sociedade. A gente vai encontrar diariamente na nossa vida acadêmica, profissional, pessoas que pensam diferente, que têm uma cultura dentro de casa, né, diferente, que vêm de lugares diferentes, têm valores morais e éticos, né, totalmente opostos aos nossos. E a gente tem que saber lidar com as situações. Então, eu atuei lá como representante de turma, como eu informei no início. E aí, tudo que eu podia fazer para poder facilitar os processos no dia a dia, durante as aulas, os trabalhos, ajudar aqueles que tinham mais dificuldade, eu fazia, entendeu? Então, dessa forma, eu peguei essa parte, assim, que foi um pouco, digamos que estressante, né? Um pouco dificultosa no meu processo de formação, eu peguei e usei como uma experiência, né? Porque, como eu falei, a gente convive em sociedade, no meio profissional é a mesma coisa, no meio acadêmico também, e eu fiz isso como uma passagem minha ali mesmo, como uma experiência. E foi assim que eu consegui contornar essas duas dificuldades para eu conseguir finalizar meu curso. E como foi ingressar no mercado de trabalho após concluir o curso? Então, na verdade, eu ingressei no mercado de trabalho já ainda cursando, né? Por isso que eu consegui concluir a minha formação. E assim, eu tive que fazer algumas coisas por fora, mas foi bem básico. Porque, como eu falei, eu fiz uma transição de carreira, então eu tive que fazer uns cursinhos básicos, assim, de acordo com o que o mercado estava pedindo, né? Um curso de Excel por fora, que eu já sabia mexer, mas a gente tem que comprovar isso no currículo. Então, fiz uns cursinhos, aqueles gratuitos que tem, né? Os professores, inclusive, sempre falam bastante sobre isso, pra gente poder aprimorar o nosso currículo, né? Mostrar que a gente está no mercado de trabalho, que a gente está se atualizando, né? De acordo com o que o mercado está pedindo. Então, eu tive que fazer algumas coisas básicas, né? Esses cursinhos, também pesquisar sobre entrevistas, porque eu sempre trabalhei desde cedo, mas sempre foi de maneira informal, né? Então, eu não sabia muito bem como é que funcionava todo esse processo de entrevistas e tudo mais. Então, eu já ingressei muito rápido, eu percebi que a administração realmente tem uma empregabilidade muito alta, né? Diariamente eu vejo vagas de estágio, ou até mesmo já de emprego, CLT ou algo do tipo. E aí não foi difícil, logo assim, no primeiro mês, um mês após assim, eu ingressar ao curso, eu consegui o estágio que me permitiu permanecer no curso, e é isso. E de tudo que você aprendeu no curso, qual foi o mais importante para você? Olha, eu acredito que foram as hard e soft skills que os professores trabalham constantemente com a gente em sala de aula, principalmente o professor Fred, que me apresentou esse conceito. E como isso se aplica na sua vida profissional? Olha, a gente sabe que as hard e soft skills, elas se tratam tanto do seu conhecimento acadêmico, né, mesmo sobre os assuntos, como com o seu comportamento social, né, dentro de um ambiente organizacional ou na sociedade. E quando você se encontra dentro de um ambiente organizacional, principalmente atuando dentro da administração, né, de uma empresa, de um lugar, você tem que estar constantemente aprimorando seus conhecimentos, né, porque para você fazer uma boa administração, você tem que saber como é que funcionam os processos. Então você tem que estar sempre se aprimorando, saber como cada departamento funciona, buscar às vezes alguma coisa por fora para poder entender sobre um assunto mais complexo. Então é aí que tá. E também por você estar numa posição de gestão, que você tem que tomar decisões estratégicas, que você tem que saber se portar diante a mediação de conflitos e demais exemplos, você também tem que saber se comportar. E isso conta muito, né? O professor Fred falava muito que muitas pessoas hoje em dia são demitidas porque não sabem como se portar, né? São demitidas não pela sua competência técnica, mas pela sua competência comportamental naquele ambiente. Então, isso foi o que eu consegui realmente tirar bastante do curso e que me ajudou e está sendo aplicado até hoje. E por isso eu fui efetivada, né? Porque fui colocando tudo em prática lá do curso e consegui me destacar e ser efetivada onde que eu estou agora. E Marina, para encerrar, qual dica você daria agora para os alunos que estão se formando e querem ingressar no mercado de trabalho? Olha, eu acho que eu posso dar duas principais dicas para todos vocês. A primeira
parece meio óbvio, a gente escuta isso o tempo todo. Mas é realmente isso, gente, não tem pra onde correr. Façam tudo da melhor maneira possível. Tudo que vocês forem fazer, façam do melhor jeito possível, porque vocês não sabem quem tá observando. Às vezes um colega do seu lado, ali do campus pode te dar uma oportunidade pelo seu comportamento, pela forma que vê que você é uma pessoa dedicada. Seja um favor, gente. Quando eu falo tudo, é realmente tudo. Um favor que um colega te peça, um favor que um professor te peça, um trabalho que você tem que fazer, por mais simples que seja o trabalho. Dê o seu melhor. Faça de tudo para trazer aquilo com excelência, porque o nosso cérebro se acostuma com as coisas que a gente faz. E se você está sempre habituado a fazer sempre o seu melhor, seja em qual área for, em qual quesito que a gente esteja falando aqui, quando você chegar no mercado de trabalho, você vai estar habituado a isso e você vai se destacar com isso, com certeza. E a segunda dica que eu poderia dar para vocês é pegar tudo que acontece no processo de formação e usar como experiência. Tudo mesmo, preste atenção no que acontece ao redor de vocês. Porque se hoje em dia eu tive uma melhoria na minha qualidade de vida, porque eu sempre trabalhei desde muito cedo, de maneira informal, como eu falei lá no início da entrevista, e eu sempre trabalhei com fast food, essas coisas, era final de semana, então não tinha muita qualidade de vida, assim, sabe? Tipo, curtir uma praia num domingo, ou ir num churrasco no sábado, eu não tinha isso. E se hoje em dia eu tenho isso, é porque eu me movimentei lá atrás, me dei a oportunidade de cursar outra coisa, porque eu entendi que a faculdade que eu fazia não estava dentro da minha realidade, me permiti lá atrás, ingressei na UFRJ. A partir desse momento, já minha vida mudou completamente. Se eu consegui o estágio que eu falei aqui pra vocês, foi por conta da minha colega Júlia, que inclusive era representante de turma, ela atuou comigo lá como representante de turma. Ela me falou sobre o CIE, que eu não tinha noção sobre essas plataformas que hoje em dia tem, porque eu nunca fui imersa nessa bolha de estágio e tudo mais, porque eu sempre trabalhei informal. Então eu não sabia que tinha essas escolas de integração, entre escola e empresa, que no caso é o CIE, tem outras também, tem Moody's, tem algumas outras. Só que eu não tinha conhecimento, e aí eu falando a minha situação pra Júlia, conversando com ela, então você vê, é uma experiência, uma troca que eu tive com a minha colega ali de turma, e ela me falou: Marina, por que você não tenta o CIE? Eu tentei e consegui o estágio. Inclusive, eu só entrei nesse estágio porque o professor Fred levou um representante do CRA, de administração aqui do Rio de Janeiro, para dar uma palestra pra gente. E nessa palestra eu consegui captar muita coisa. E quando eu fui pra entrevista desse estágio, que posteriormente virou minha efetivação, eu consegui por conta dessa palestra. Eu tenho a caneta até hoje que a gente ganhou com o nomezinho do Conceito e Execução, tudo é administração. Eu tenho essa caneta guardada com todo carinho. Porque eu lembrei, eu tive que responder algumas coisas, e aquela palestra foi o que me ajudou totalmente. Eu consegui me destacar na entrevista e consegui ser aceita. Então olha só quantas coisas aconteceram na minha vida por conta das experiências no meu processo de formação. Hoje eu estou cursando administração superior pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pelo CEDERJ, que eu também desconhecia totalmente. Então eu estou fazendo um ensino gratuito de qualidade, novamente, numa federal, em modalidade semipresencial, sendo que eu não desconhecia isso. E sabe por que eu conheci? Porque eu estava no grupo, que eu fui representante de turma, e a Aline, que eu acho que era a coordenadora pedagógica, ela mandou o link do CEDERJ lá. Eu desconhecia totalmente. Eu cliquei no link, me inscrevi e fiz. E aí eu usei a minha nota do Enem para poder ingressar nesse processo, e hoje em dia eu tô fazendo a faculdade. E sabe qual é o mais louco disso tudo? É que eu só tirei uma nota boa na redação, cheguei a quase 900, porque o professor Estevam, que eu acho que ele tá até afastado lá do IF, não sei se vocês chegaram a conhecer, mas foi um querido também. Ele falou numa aula dele sobre um filme, Joy, o Nome de Sucesso, e aquele filme ali eu consegui usar na redação do Enem, tirei uma nota boa e consegui estar na faculdade. Então olha quantos exemplos eu dei pra vocês de pequenas experiências na minha formação que eu peguei e consegui mudar totalmente a minha vida, sabe? Mudar todo esse meu processo acadêmico, profissional, sabe? Então, pra finalizar, eu acho que é isso. Deem o melhor de vocês, que com certeza vocês vão abrir portas inimagináveis. Então é isso, gente. A entrevista chegou ao fim. Marina, muito obrigado por nos receber aqui. Receber o pessoal aqui para que tudo isso acontecesse, a gente gravar essa entrevista.
por ceder seu tempo também. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço pela oportunidade. Espero que de alguma forma essa minha experiência, essa minha história ajude, motive alguém e que vocês tenham em mente que a educação realmente transforma. No